Galera, então eu estou aqui hoje com a Bianca Jaime Personal, que é especialista na área de correção postural, não é isso, Bianca? E eu vou fazer uma super entrevista aqui com ela para agregar muito conhecimento para vocês sobre como melhorar a estética através da postura e como também ganhar mais massa muscular através da correção postural. A Bianca disse que ela tem uma técnica milenar que através de 5 minutos de alongamento por dia dá para ganhar 10 quilos de massa. É isso mesmo, Bianca? Não, vem com essa, tem bastante esforço envolvido, hein? Beleza. Então, Bianca, se quiser se apresentar mais um pouquinho para a galera, complementar alguma coisa, fica à vontade. Todo mundo, sejam muito bem-vindos à live aqui. Eu fui convidada pelo Otto, né, para falar sobre a correção postural. Desde que eu comecei o meu trabalho como personal, eu só trabalho na parte do online atualmente, né, e faço esse trabalho de correção postural desde o início. Então, eu fui me aprimorando cada vez mais, fazendo mais cursos, estudando mais sobre a área, para trazer cada vez mais essa correção postural mais específica mesmo, porque é um ramo, assim, bem legal de trabalhar, assim, eu sempre gostei. Também pelo fato de eu sempre gostar muito de anatomia. E aí, eu me interesso muito por esse estudo, assim, do corpo, assim, bem específico, os pontos anatômicos e tal. Então, é algo que eu me interesso bastante, estou estudando todo dia, assim, é um assunto que eu sempre tá em pauta aqui nos meus estudos atualmente, assim. Legal. E vai trazer bastante conteúdo de valor para todo mundo que está nessa live, né, Bianca? Aposto que todo mundo aqui pode se beneficiar de alguma dica que você vai dar, alguma informação que você vai passar, porque é mais comum do que as pessoas pensam, né? Elas podem pensar, não, mas isso aqui não é para mim. Mas na vida de hoje em dia, né, no mundo contemporâneo que a gente vive, esses desvios posturais são cada vez mais comuns e todo mundo que está aqui pode, de repente, ter alguma coisinha ou conhecer alguém que tem e com o seu Instagram, suas dicas, seu perfil, melhorar a vida como um todo, né? A autoestima, a autoconfiança, através da postura, né? Meio que se casa esse lance da nossa autoestima com a nossa postura, né? Então, meio que um conversa com o outro, assim. Então, a pessoa que é muito tímida, normalmente ela vai ter o ombro mais protusos. Então, também é o contrário, né? A pessoa que acaba não fortalecendo muito, não treina, também tem toda essa relação com o mental, com a autoestima, enfim. E tudo isso afeta na postura e no posicionamento do corpo. Então, sim, traz uma postura mais elegante, mais apresentável. É muito diferente de uma pessoa com uma postura mais curvada. A forma de você perceber a pessoa que tem a postura mais curvada e a postura mais elegante, mais certinha no posicionamento certo, a gente consegue perceber que é uma pessoa que tem mais atitude, né? Então, tudo isso reflete também na visão externa, né? O que a pessoa transmite para o mundo, assim. Então, é algo muito importante. E, assim, todas as pessoas, alguma coisinha vai ter algum desvio no corpo. E a má postura não é só essa postura corcunda, né? Então, é todos os elementos do corpo. Então, cabeça, ombro, escápula, joelho, quadril, pé. Então, tudo isso vai se conversar e é bem difícil, assim, bem raro, porque a nossa rotina, ela tende a essa má postura, sabe? Então, a gente passa muito tempo sentado, por exemplo. O meu trabalho atualmente, eu sou uma personal, mas eu trabalho muito tempo sentada. Fazer pausas, assim, a minha postura pode piorar, né? Então, eu preciso ter essa consciência. E eu, por ser profissional, eu saber o que é certo, eu consigo me corrigir, mas tem pessoas que não têm essa consciência e não fazem ideia que o corpo pode começar a ficar mais torto, né? E vai vivendo a vida normalmente. Então, o corpo vai se adaptando a essas adequações que a pessoa faz, e isso tudo é para economizar mais energia. Então, o corpo não gosta de ficar mais na postura ereta quando você já se acostumou a ficar assim, entende? Porque isso aqui economiza energia. É uma postura mais protegida, então é mais fácil de ficar, é mais cômodo. E é muito fácil a gente ver na rua várias pessoas com uma postura muito desleixada, assim. E, assim, dá vontade de dar um toque para todo mundo, sabe? Dá vontade de corrigir todo mundo, assim, quando eu olho. Enfim. Dá vontade de chegar a dar uma puxadinha aqui, assim, né? A pessoa tem que dar uma puxadinha, assim, pina isso aí. Massa. Oi, Thelma. Oi, mãe, tudo bom? Então, e é um ciclo que se retroalimenta, né, Bianca? A pessoa, de dentro para fora, ela se sente tímida e com baixa autoestima, por exemplo, e aí acaba piorando a postura, e a postura ruim acaba piorando a autoestima, e é uma coisa que se retroalimenta e tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora, né? Então, a pessoa tomando consciência disso, da má postura dela, e corrigindo, seja de fora para dentro, né, através dos exercícios, dos alongamentos, ela vai começar a melhorar e tudo começa a melhorar, né? Sim.
Legal, então eu separei algumas perguntinhas. Quer falar alguma coisa? Tá. Pode Então eu ir. separei algumas perguntinhas aqui para te fazer. Deixa eu só ver o que a Isa falou. Até na praia quer corrigir a postura das pessoas, olha só. Se a Bianca te convidar para ir na praia, já vai lá, já prepara a postura, faz uns alongamentos antes, senão vai tomar um chão de orelha. E todo mundo que me conhece assim de perto, que convive comigo, a minha família, eles já ficam mais atentos à postura das outras pessoas, porque eu sempre tô corrigindo eles, assim, às vezes. Então, tá todo mundo na mesa sentado, assim, eu falo, ó, a postura aqui tá curvada e tal. Então, eu tento me. É automático já, enfim. Mas eu quero só o bem das pessoas. É a fiscal da postura. Legal. E então, Bianca, a primeira pergunta que eu separei aqui para te fazer é: o que é correção postural? A correção postural, muitas pessoas conhecem, assim, só de ouvir a palavra postural, já imagina uma coisa muito chata. E o RPG é a primeira coisa que as pessoas pensam, assim, que é o cargo, uma das áreas da fisioterapia, né? Fazer aquela reorganização global da postura e tal. Mas nós, como profissionais de educação física, também podemos fazer a correção postural, né? Então, a gente tem meios de fazer isso dentro do treino de força mesmo. Então, a pessoa que treina na musculação, ela pode fazer a correção postural. A pessoa que treina em casa, não muda muito a dinâmica do treino. É um treino convencional, só que a gente vai ter alguns alongamentos específicos e fortalecimentos específicos também. Ele pega muito na necessidade de cada pessoa, nos músculos que estão encurtados, nos que estão enfraquecidos, né, ou inibidos. Então, é algo bem específico e, basicamente, é uma reabilitação do corpo. Então, a gente vai reabilitar esse corpo para conseguir se movimentar da forma que ele deveria se movimentar, como ele foi feito, né? Com o passar do tempo, a gente vai perdendo essa funcionalidade, a gente vai perdendo a forma correta de se posicionar. Então, dentro do treino, a gente tem que fazer o máximo para que a pessoa consiga melhorar a postura dela e a gente consiga retornar à funcionalidade que ela tinha quando ela era mais nova, que tinha a postura, os ombros na posição correta, né? Então, esse é o objetivo em geral, assim, para a gente poder equilibrar a postura, nada mais é que vários desvios interligados no corpo, né? Então, dependendo do tempo que a pessoa passa com essas alterações posturais, vai ficando cada vez mais grave, assim. Então, uma coisa vai se comunicando mais com a outra. Uma alteração lá no pé, na pisada, pode interferir no joelho, no quadril. Então, tudo isso vai se conversando. E quando a pessoa não faz essa intervenção da correção postural, o corpo vai se comunicando, vai se adaptando como ele pode, porque ele tem que continuar, o corpo é inteligente, né? Então, ele vai se adaptar da forma que ele consegue. Então, vai tendo cada vez mais desvios se a gente não fizer a correção e o corpo vai ficar cada vez mais em desvantagem, digamos assim. Uhum. É interessante como uma articulação influencia na outra, né? Se você pegar uma pessoa pelo punho, né? Pegar aqui a pessoa e torcer o punho dela assim, você vai ver que ela vai se entortando toda até deitar no chão, né? Porque tá tudo muito interligado, né? Essa influencia nessa, que influencia nessa, que influencia nessa, e assim por diante. Então, uma coisinha ali pode acabar passando para a próxima articulação algum desvio, né? Alguma má funcionalidade, né? E interessante você falou que a gente já nasce, né, com a postura certinha. É muito interessante você ver um bebê agachando, né? É a coisa mais fofa. O bebê agacha assim, ó, certinho, ó, peito estufado, calcanhar no chão, aí bota um adulto para agachar todo errado, né? Corcunda, tira o calcanhar do chão e joga para frente, porque com os vícios do dia a dia a gente vai meio que enferrujando, né? E criando essas resistências musculares, não é? Isso só para mim, que travou. Tinha travado, mas destravou. São incríveis e, assim, tem pessoas que nascem com algumas alterações, né, por má formação óssea, mas a maioria das pessoas nascem saudáveis. E aí, com o passar do tempo, com a má postura, com um trabalho mesmo que exige muito do corpo, né, a pessoa acaba não conseguindo mais ficar na postura que deveria, muito trabalho sentada. E também o sedentarismo, que é, assim, gigante, né, a incidência de sedentarismo no mundo, assim, e também com a pandemia, que agora as pessoas estão cada vez mais paradas. Tem muita gente que deixou de fazer exercício, né? A nossa realidade é que a gente sempre está em contato com pessoas que fazem exercício, mas o número de pessoas que não fazem é muito grande ainda.
Então, o sedentarismo é uma das fontes uma das causas assim maiores de má postura, porque o corpo vai se acostumando a uma postura que é característica. Todas as pessoas que são sedentárias, elas tendem a ter a mesma postura, né? Então, o ombro fechado, enfim. Eu vou falar mais para frente as posturas, os desvios mais comuns, assim. Então, já puxando esse gancho, quais são, Bianca, os desvios mais comuns? Então, assim, o nosso corpo ele é dividido entre músculos tônicos e músculos fásicos. Ok? Ok. Beleza. É que deu uma travada, está dando um atraso assim do áudio. Enfim, o nosso corpo ele é dividido entre músculos fásicos e músculos. Em músculos fásicos e músculos tônicos, né? Então, tem músculos que tendem ao encurtamento, que são os tônicos, eles são músculos posturais. Então, são músculos que a gente não precisa pensar que eles já estão ativando ali e eles já tendem ao encurtamento. E tem músculos que tendem à inibição, à fraqueza, porque a gente tem que pensar neles para poder ativar. Por exemplo, o glúteo é um músculo que a gente precisa trabalhar ele, se a gente não trabalhar, ele vai ficar cada vez mais fraco, né? Então, com o sedentarismo, que tem a maior incidência, né? Os desvios posturais mais comuns têm a ver com sedentarismo. Então, quando a gente para de usar os músculos, alguns vão encurtar, que tem a tendência de encurtar já, e outros vão ficar cada vez mais fracos. Então, com isso, os desvios mais comuns que a gente tem é a protusão de cabeça, então a cabeça para frente, protusão de ombros, e com relação a isso também, as escápulas, né? Porque a escápula e o ombro, elas se conectam aqui, toda alteração que uma tem, a outra também tem. Então, as escápulas abduzidas, afastadas, joelhos valgos, né? A hipercifose torácica, então a postura curvada assim, a pessoa tem aquela corcunda e com o passar do tempo vai ficando cada vez pior se a pessoa não cura, né? Não trata isso. E também joelhos valgos, né? Os joelhos mais para dentro, assim, e que é a pisada para dentro também, que é muito comum das pessoas terem isso. E com o tempo, assim, a gente vai vendo quando faz análise, é o mais comum de ver, né? Pelo fato da pessoa estar muito tempo sem fazer exercício, ou fazia um exercício que não era tão específico assim, e aí o corpo dela foi indo nessa tendência, né? Uma parte encurtou os músculos e outros ficaram mais fracos. Uhum. É verdade. Toda vez que eu vou fazer uma avaliação de movimento de um aluno, só de saber com o que ele trabalha já é batata, assim, eu já vou meio que saber aonde que vai estar o problema ali, né? Porque esses desvios, igual você falou, que são causados também pelo sedentarismo ou pela rotina da pessoa, né? E alguns dos muito comuns que a Bianca acabou de falar, para quem está chegando agora, por exemplo, o joelho para dentro, o pé também para dentro, né? O pé que em vez de ficar assim, o tornozelo cai para dentro, os ombros para frente e as escápulas, que aqui, galera, né? Para fora, né? Para frente. Isso. Então, esses desvios são bastante comuns mesmo e são um desequilíbrio, né? Igual você falou, tem um músculo fraco, que ele está sendo inibido, e um músculo forte que está puxando demais. Então, tem esse cabo de guerra que acaba gerando esse desequilíbrio, né? Bem interessante. Realmente, eu concordo, esses são muito comuns. É o que eu mais vejo, assim, chegar de aluno. Sempre são desses aí que você falou, quase sempre. A fraqueza do glúteo, um peitoral menor muito tenso, trapézio também muito tenso, aí a pessoa tem essa característica, joelho para dentro. E aí a gente precisa fortalecer o músculo oposto, né? E enfraquecer ou alongar esse músculo que está muito tenso. Então a gente precisa de um especialista, né, para fazer uma avaliação, como por exemplo você avalia a pessoa só pelas fotos, muitas vezes já dá para identificar, né, ou pedir para fazer alguns movimentos. Sobe num degrau, vira de lado, faz um agachamento, a gente já consegue identificar esses desvios posturais acontecendo, né? Legal. Na análise postural, eu coloco a foto dentro de um cimetógrafo, que é um cimetógrafo digital, assim. Então, são várias linhas em amarelo, assim, eu ponho em amarelo que destaca mais o corpo, né? Então, são vários quadradinhos, no caso, vira tipo um quadriculado, assim, né? E aí fica a linha reta e linhas verticais e horizontais. E aí, com isso, eu vou vendo os pontos que estão fora do desalinhamento. Então, começa desde a cabeça até o pé. E aí, cada estrutura tem os seus desalinhamentos, né? Então, por exemplo, nas escápulas, a gente pode ter a depressão escapular,
a abdução, o tilt, tem várias coisas assim. O ombro pode ter um slide anterior, pode ter uma rotação interna. Então, a gente vai identificando cada ponto, né? Na visão da frente, a visão de trás, a visão de cada lado. E aí, com isso, vai dando o desvio de cada estrutura. E com isso, desses desvios, saem os músculos que estão encurtados, ativos, né? Ou os músculos que estão muito fracos. E vai fazendo uma correlação no corpo como um todo. E também para entender qual que é a causa da pessoa. Porque pode ser uma pessoa que tem o mesmo desvio, só que cada uma veio por fonte diferente. Então, uma pode ser por sedentarismo, a outra pode ser porque ela fez exercício errado por muito tempo, né? Também é uma fonte de má postura a pessoa fazer exercício errado. E imagina, a pessoa tem o ombro protuso, ela não faz a correção postural e ela tá lá fazendo o tríceps na polia e o ombro sempre para frente. Ela passa anos treinando assim e ela não se percebe, ela não sabe que ela tem esse desvio e aí só vai alimentando cada vez mais a dominância ali do peitoral, isso vai só piorando, né? Então, é importante a gente entender qual que é a causa disso. Além de fazer análise postural frente, lado, costas, eu também peço umas análises de encurtamento, de testes, né? Então, por exemplo, eu quero tirar a prova ali para ver mesmo se está encurtado ou está fraco. E aí eu peço para a aluna fazer alguns testes de encurtamento. Então, o encurtamento de posterior, que é bem comum, de adutores, né? Que eles costumam encurtar também os músculos internos da coxa. Faço vários testes para poder descobrir qual que é a fonte real ali do encurtamento, aonde que eu preciso focar, né, a correção postural, porque tem que ser bem específico, porque o treino é curto, as pessoas não né? No máximo ali 40, 50 minutos, as pessoas estão com a rotina cada vez mais corrida. Então tem que ser bem específico em cada ponto para que a correção postural seja cada vez mais efetiva, né, na sessão de treino daquele aluno. Total. Eu, por exemplo, não atendo um aluno sem antes fazer uma avaliação dessa nele. O primeiro passo, quando eu vou começar um trabalho com um aluno novo, não começa sem isso, é fazer essa avaliação de todas as articulações uma por uma. Eu quero depois até que você me mande, por favor, esses quadriculados, esse software que você usa, que me pareceu bem legal, que essa da imagem eu coloco também, mas não mostra quais são os músculos e tal. Achei bem legal. Mas eu faço essa avaliação de movimentos e, por exemplo, peço para ele levantar a perna. Dependendo até onde veio a perna dele, já dá para ver quão encurtado está a posterior dele, né? E aí, o que eu faço? Eu seleciono as articulações que essa pessoa precisa ganhar mobilidade, ou seja, trabalhar mais aquela articulação para que ela se movimente melhor. E eu trabalho antes de cada treino de forma específica. Por exemplo, digamos que a pessoa vai fazer um treino ABC. Aí no treino A tem peitoral e ela tem um peitoral encurtado. Eu já peço para ela começar fazendo, por exemplo, uma mobilidade de ombro, uma mobilidade torácica, para já começar o treino melhorando um pouquinho a postura, né? Então eu vou bem pontual. Nos primeiros 5 minutos do treino eu uso como forma de aquecimento do aluno justamente essas correções posturais, né? Um trabalho de mobilidade, liberação dos músculos que estão muito tensos, às vezes uma liberação de trapézio, liberação de peitoral com bolinha, e fortalecimento do músculo oposto, que é o músculo que está fraco, né? Por exemplo, uma rotação externa de ombro para ver o peitoral. E, por exemplo, treino de perna. Eu vejo que a pessoa não consegue fazer stiff, mas de jeito nenhum, porque é muito encurtada a posterior dela. Aí eu já começo o treino pedindo para ela fazer um trabalho de mobilidade de quadril, que já vai alongar a parte de trás da coxa dela e ela já vai agachar com muito mais qualidade. Então, 5 minutinhos antes do treino, já faz esse trabalho de aquecimento que vai potencializar o treino dela e também, de bônus, vai corrigir a postura dela para o resto da vida, né? Então... Na verdade, assim, a parte do alongamento, né, quando a gente tem aquela... Oi, Cris, tudo bem? Uma colega minha. Seja bem-vinda. Então, quando a gente faz a parte do alongamento, tem aquela lei da inibição recíproca, né? Então, quando um músculo se contrai, o outro relaxa, o agonista e o antagonista. Então, quando a gente tem o peitoral muito encurtado e vai fazer o movimento, ele se contrai e o músculo lá de trás ele não consegue fazer, ele não tem a capacidade de fazer a força. Então, a pessoa, se ela não fizer esse alongamento, por isso que é muito importante fazer alongamento específico antes do treino, porque na hora que a pessoa for fazer uma remada, por exemplo, ela vai estar com o peitoral no nível de tensão ideal para que lá atrás, né, o músculo romboide consiga fazer na parte do alongamento para a gente poder dar essa capacidade aos músculos de trabalharem no momento certo do exercício, né? Porque não adianta a gente não fazer esse alongamento, colocar a pessoa para fazer uma elevação pélvica, né? E não conseguir atingir o glúteo, por exemplo. Se a gente não faz esse trabalho de alongamento anteriormente, o treino não vai ser tão efetivo assim, a pessoa pode até sentir mais dores, então pode até alimentar mais os desvios que ela já tem.
Uhum, total. Por isso é bem importante identificar e trabalhar em cima disso, né? E falando nessa relação entre exercício de força, né? Por exemplo, a remada, a elevação de quadril, e essa parte da má postura. Qual que é a importância, na sua opinião, da correção postural para o ganho de massa muscular? Então, assim, quando a gente quer ganhar massa, a gente quer que o músculo ele ganhe em tamanho, né? Ele ganhe em volume, ele cresça, ele seja estimulado, ele tem que ser estimulado no treino. Se a gente não faz esse trabalho de correção postural e faz o trabalho para o corpo conseguir ir para o seu posicionamento ideal, na hora de a gente fazer o exercício de força mesmo, para poder imprimir a força no exercício, se não faz esse trabalho, o músculo não vai conseguir chegar ao seu potencial máximo de ativação e de trabalho. Talvez ele nem tenha essa força suficiente nem para ativar primeiramente, né? Então a gente faz o alongamento para isso, para poder dar essa capacidade de força, a capacidade do músculo de fazer a força. Então isso é muito importante, porque senão o músculo não vai conseguir receber os estímulos suficientes para poder se desenvolver, poder hipertrofiar. Então é muito importante essa parte da correção postural, principalmente, né, antes da correção, a gente faz a análise. Então a análise a gente faz a compreensão de tudo que está com os pontos fortes que a gente precisa corrigir, para depois a gente selecionar os alongamentos específicos e na hora da força a pessoa conseguir fazer a força mesmo, né? Então a pessoa que quer hipertrofiar, a gente vai chegar a uma fase aí que a gente tem que botar a fase de força máxima, né? Na fase do treino. Então, na periodização. Então é importante que a pessoa tenha uma estabilização das escápulas, porque, por exemplo, ela vai fazer um levantamento terra, se ela não conseguir estabilizar as escápulas dela, a postura dela se fica uma bagunça, né? Então ela não vai conseguir fazer o movimento, ela vai se cansar mais para poder tentar manter a postura do que focando realmente nos músculos que importam no movimento. Então é importante que tenha uma boa estabilização de escápulas, uma boa estabilização de pelve também, porque senão a pessoa pode fazer uma hiperlordose lombar, machuca a lombar dela, sente mais dor na lombar do que realmente a força que ela deveria estar fazendo. Total. Eu vi aqui que o Néter Felipe, colega nosso, mandou uma pergunta bem interessante. Olha só, vou tentar colocar aqui na tela. Estão vendo aí, pessoal? O Néter perguntou se a gente aconselha exercícios para dorsais em isometria para pessoas que trabalham em frente ao computador por muito tempo. Então eu vou passar para a Bianca essa pergunta, só vou antes interpretar ela para o público que talvez não entendeu tão bem a pergunta, que é assim, dorsais, né, são as costas. E isometria é um trabalho sem movimentação. Então, por exemplo, um exercício para as costas, geralmente, é assim, dá um exemplo, né? Tem movimento. Um exercício em isometria seria pegar o peso e ficar segurando. Então, isso é um exercício isométrico, é você contrair o seu músculo, mas sem movimentação. Então, a pergunta dele é se a gente aconselha trabalhar a dorsal, aqui as costas, em isometria, assim, para quem trabalha em frente ao computador muito tempo, que geralmente fica assim. E aí, Bianca, o que você diz para a galera? Estratégia, né? Só que antes disso, você precisa muito, né? Precisa estudar todo o caso do seu aluno para saber realmente o que ele precisa. Mas normalmente, na maioria dos casos, o peitoral está encurtado. Então você precisa fazer esse trabalho de alongamento do peitoral, para que quando você for fazer, pode fazer a isometria, é ótimo, pode fazer sim, para uma ativação lá depois, né? Na parte de força, faz a isometria, que daí vai funcionar mesmo, ali ele vai estar contraindo mesmo. Mas se você não fizer o alongamento anteriormente, você pode fazer a isometria e o ombro da pessoa vai continuar ali para frente, porque o peitoral ainda não foi, não diminuiu a força dele, né? Ele ainda está tenso. Então é importante sempre fazer alongamento, fortalecimento, né? Dos músculos antagônicos. Perfeito. Eu sigo muito nessa metodologia também. É assim que começa o meu treino. É alongamento de músculo tenso, fortalecimento de músculo fraco e depois, treino. E o que a gente estava falando? Queria dar uma observação rapidinho, assim. Às vezes, né, os músculos, eles têm níveis de debilidade, então tem níveis de força. Por exemplo, um glúteo de uma pessoa pode estar mais forte, pode estar mais fraco do que de outra. Os dois têm níveis de fraqueza diferente. Então, às vezes, quando a gente coloca uma pessoa para fazer uma elevação pélvica ou fazer uma ativação de mini band, quando ela for fazer a ativação na elevação pélvica, talvez não tenha força suficiente para poder ativar. Mas se ela for fazer uma ativação com a mini band, que é uma tensão um pouco menor, ela vai conseguir ativar muito mais, porque o músculo ele precisa de um estímulo mínimo para poder ativar. Então é muito mais inteligente colocar um estímulo mais baixo para que ele consiga ativar
e sendo uma força gradual ao longo do treino, né? E a pessoa consiga cada vez mais ter a maior capacidade de fazer força no exercício. Total, eu coloco no aquecimento geralmente assim, não fadigar, né? Porque não é como se fosse um exercício para a pessoa ir lá, botar peso e chegar na falha. Não, né? É uma ativação, é um exercício leve, realmente. E lembrei o que eu ia falar? A gente estava falando ali sobre a importância da correção postural para o ganho de massa muscular, né? Aí a Bianca comentou sobre os níveis de tensão. Aí o meu pai, que está aqui assistindo essa live, ele sempre pede para eu fazer um vídeo falando sobre alongamento. E eu sempre quis gravar um vídeo falando sobre isso, eu vou aproveitar e vou falar aqui agora. Daí ele já... Pronto, pai, tá lá. Ele pergunta, né, qual a minha opinião do alongamento antes do treino, se tem que fazer antes ou depois do treino. Basicamente, o que eu e a Bianca estão falando é que o músculo ele tem um comprimento ideal, tá? Digamos que isso aqui é o seu músculo, tá? Olha aqui, aqui é o seu bíceps, tá, pessoal? Aqui é o seu bíceps, é isso daqui. Quando você contrai, ele faz isso aqui, ó. As fibras se aproximam, aí ele encurta e gera tensão e move a carga, né? Então, isso aqui é um bíceps, por exemplo, no seu comprimento ideal. Quando você contrai, você consegue mover a carga, aí ele relaxa e ele volta ao normal. Se é o bíceps, por exemplo, outro músculo de uma pessoa que está muito encurtado devido a uma má postura, que no bíceps não é tão comum assim, mas também acontece, mas, por exemplo, qualquer outro músculo, digamos que ele está mais encurtado, ele está aqui. Quando você quer contrair esse músculo, ó, ele vai contrair ó, curtinho. Ó, perdeu metade do potencial de contração. Então, perdeu metade do potencial de levantar carga e da força daquele músculo. Ou, por outro lado, se esse músculo está hipotônico, ele está pouco ativado, ele está aqui e ele não consegue ativar, porque ó, não dá liga, né? Ele tem uma contração também pouquíssimo eficiente. Então, ter uma boa postura vai acarretar em ter os músculos no comprimento certo, e tendo os músculos no comprimento certo, vai desenvolver a tensão ideal para gerar força e estimular aquele músculo de maneira adequada. Né, Bianca? Concorda? O que você acha? O alongamento serve para reequilibrar o nível de tensão antes de fazer a parte da... Ele está em desequilíbrio, né? Se a pessoa tem um desvio postural, está em desequilíbrio. Então, alongamento não é fazer só um monte de alongamento aleatório, tá? Tem que fazer alongamentos específicos, porque a gente não tem todo o tempo do mundo, então a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem para fazer alongamentos específicos, tanto na hora do treino ali, às vezes eu até passo alongamento de peitoral para o treino de perna também, porque, por exemplo, vai fazer um agachamento sumô, o agachamento sumô tende muito a fechar, né? Vai pegar o peso aqui entre as pernas e o ombro costuma fechar. Então, eu já passo também, dependendo do nível de encurtamento dessa minha aluna, eu já passo o alongamento de peitoral também no treino de perna. Então, fica treino de força de membros superiores e inferiores para intensificar ainda mais esse trabalho de correção postural. Porque também no treino de perna, o peitoral pode estar ali hiperativo, né? E as costas estão ali trabalhando também. Ela não vai conseguir segurar o peso e sustentar. Então, a gente também ajuda na sustentação do peso no treino de perna. Legal. Já até puxando esse gancho que você falou do alongamento de membros superiores, ou seja, alongamento de braço, no treino de perna, tem uma coisa que eu faço às vezes, se a pessoa ela tem, por exemplo, muito encurtamento, ela precisa muito de um trabalho bem específico, bem forte em algum determinado músculo. Digamos que ela vai fazer um treino de braço ou um treino de perna, e ela precisa muito alongar a perna dela. Então, no final do treino de braço, às vezes eu coloco um estímulo bem forte, um trabalho de flexibilidade para a perna. Que assim, a perna dela vai estar relativamente descansada, porque não foi treinada naquele dia, e ela vai fazer aquele treino de flexibilidade para, pensando no longo prazo, ela cada vez mais melhorar mais rápido aquela perna que precisa de muita flexibilidade, sem necessariamente romper mais fibras ainda, porque o trabalho de flexibilidade ele é um alongamento bem forte, né? Valeu, Netter, brigadão, abraço, valeu, terá parte 2. Então, às vezes, se você alonga o mesmo músculo com muita intensidade, que você acabou de treinar, o alongamento ele também, né? O alongamento é isso aqui. Então, ele também é desgastante para o músculo, digamos, também é lesivo para o músculo. Então, às vezes, só puxando esse gancho, eu faço um trabalho bem forte de alongamento de posterior, de coxa, por exemplo, um treino de membros superiores, né? Após o treino. Que aí não tem... Não, e o alongamento... Pode falar. Pode continuar. O alongamento é maravilhoso, assim, se eu já defini quais são os músculos que a minha aluna precisa alongar, se ela tem um dia que ela não treina, ela pode fazer todos os alongamentos que eu passei para ela para os treinos, e a sessão de alongamentos,
uns 20 minutinhos, ela já faz ali, faz um trabalho mais intensificado, né? Para alongar mesmo, porque a longo prazo isso vai ser ótimo. Na hora do treino, já o músculo já não vai estar tão hiperativo ali, os músculos estão encurtados, já vão estar melhor, no nível de comprimento melhor para poder fazer o treino. Então é bem importante o alongamento. E você falou ali também que do alongamento que ele é pontual, né? São alongamentos corretos, porque se tem um lado que está muito tenso, que está precisando se alongar, tem um lado que não precisa ser alongado, né? Aí às vezes a pessoa, não, porque eu vou me alongar, que aí vai lá e alonga justamente aonde não deve, né? Alonga o músculo que já está muito alongado. Então por isso a importância de ter essa análise que não fizeram com a Isa, ela comentou ali que foi na academia, Isa.VidaFit, e não fizeram isso com ela. É bem importante você saber os alongamentos corretos, porque vão sim ter alguns alongamentos. Não, mas é só alongamento. Pois é, mas também tem que ser prescrito e direcionado de forma específica. Não é qualquer um faz ali, né? Já que tá fazendo, vamos fazer o certo, então, né? Total. Usar o tempo de forma efetiva. Exatamente, direto ao ponto. E falando em direto ao ponto, vamos para a próxima pergunta. Bianca, sempre é possível corrigir esses desvios posturais? Se a pessoa adquiriu, né, com o trabalho dela, porque sempre, assim, a gente corrige no treino e a pessoa passa as outras 23 horas do dia dela dormindo, trabalhando, enfim. Então, fica muito desigual isso, né? Então, a pessoa tem mais má postura durante o dia dela inteiro do que aquela sessão mesmo. A sessão tem que ser efetiva para fazer a correção postural. A gente consegue corrigir a postura de pessoas que adquiriram ao longo do tempo, mas, né, sempre vai ter tem que ter aquela consciência da pessoa, a pessoa entender que fora do treino também ela tem que se corrigir, né? Ela tem que estar mais consciente do corpo dela e entender como é uma boa postura. Mas também tem casos de pessoas que não conseguem melhorar o que elas têm porque elas já nasceram com uma má formação óssea, com um comprimento maior de um osso e outro, então ela já tem um desvio congênito, né? Uma coisa que já nasceu com ela. Então, o que a gente pode fazer é só evitar que aquilo ali progrida, né? A gente deixa num estágio ideal ali, que foi o que foi adquirido por ela, e aí a gente não piora a situação e faz esse trabalho de prevenção para não piorar cada vez mais. Total, bem legal. Deixa eu ver aqui que alguém mandou uma pergunta. Tá. Vou colocar aqui na tela a pergunta da Isa.VidaFit, que perguntou qual a diferença de alongamento e aquecimento. Devo fazer os dois ou apenas um? O que você me diz, Bianca? O alongamento pode ser uma parte do aquecimento. O aquecimento é aquela parte que a gente faz antes, né, da parte do treino de força mesmo. Então, tem um aquecimento que a gente pode fazer, um aquecimento na esteira, aquecimento na bike também. Então, tanto a parte do cardio, né, do aeróbico, quanto a gente pode fazer também os alongamentos. Então, sim, você pode fazer antes o aquecimento na bike, na esteira, enfim. E depois você pode fazer o alongamento. E também tem um aquecimento específico do exercício, né? Se você pode aquecer num agachamento, por exemplo, e você pode fazer o trabalho da ativação de glúteo, fazer esse aquecimento também, que seria bem legal, que já é direcionado para o treino. Então, a diferença, assim, o alongamento além do aquecimento. Então, na sessão de aquecimento é para a gente preparar o corpo para a sessão de treino, para a parte de força mesmo. Legal. Eu percebi ali na sua fala que o alongamento ele pode ser uma forma de aquecimento, né? Então, o aquecimento é algo bem abrangente e o alongamento é uma das formas de aquecimento que existem, né? A gente pode fazer a liberação. Tem várias coisas que acontecem antes da gente fazer a força, né? Então, dependendo da necessidade da pessoa, a gente pode fazer a liberação facial, o alongamento, o trabalho de mobilidade específico, mobilidade de ombro, de quadril, de tornozelo. Então, é importante isso. A minha aluna falando ali, que ela sempre escuta, vem aquela voz da Bianca para arrumar as escápulas e os ombros. Eu gostei do nome das suas alunas, é Vida Leve, Vida Fit. É que as duas elas têm perfil fitness, assim, elas gostam. Massa, legal. Então tá bom, Bianca, aí você falou eu perguntei se sempre era possível corrigir, e você disse, só recapitulando para o pessoal, que quando a pessoa não nasceu com isso, mas adquiriu ao longo da vida, sim, é possível corrigir, melhorar muito. A não ser que a pessoa tenha nascido com um osso maior que o outro, por exemplo,
que aí não tem muito o que fazer, o que na verdade tem, né, que é manter. Né, manter daquele jeito, no nível ideal, manter o melhor possível, para que não piore, para que não se agrave, né? A gente tem o valgismo que já é valgismo estrutural. Então, o joelho dela já nasceu mais um para dentro, os dois para dentro, assim. Então, também, além disso, também tem a escoliose estrutural já, que a pessoa já nasce com a escoliose, já esse desvio na coluna, tanto que a gente vê várias fotos, assim, no Google, não sei se você já chegou a ver, de pessoas que nasceram com um nível de escoliose, assim, muito grande, né? Então, cada pessoa, assim, aí, quem nasce com isso, a gente só vai conseguir remediar, né? A gente vai conseguir ajudar ali na prevenção para não se agravar a situação. Um comentário interessante sobre escoliose. Para quem não sabe, pessoal, escoliose, né, tem aquele S na coluna, né, digamos, a coluna é meio assim. E eu notei uma época lá da faculdade, Bianca, que eu sentava na parede e todos os dias eu sentava no mesmo lugar na parede e eu encostava assim na parede. E eu percebi que minha postura estava começando a enferrujar daquele jeito. Estava eventualmente adquirindo uma escoliose fazendo aquilo. Pode ser uma forma de você adquirir a escoliose. Também pode ser pela pisada mesmo, né? A pisada desigual. Então, se você tem a pisada pronada, uma pisada mais pronada do que a outra, um pé em desequilíbrio. Então, a gente tem a pisada pronada, mas não quer dizer que os dois pés estão no mesmo nível de pronação, né? Pode ser também um que seja neutro e outro pronado. Então, com isso, vai interferir no joelho, no quadril. Aí, um quadril fica mais alto que o outro. E aí, com isso, a gente tem uma escoliose adquirida, né? Uma escoliose de compensação. Então, vai ter o desequilíbrio na altura do quadril e aí a coluna ela vai se arrumando. Então, é meio que ela vai se adaptando ao posicionamento que o corpo dá. E também essas alterações que a gente fica mais torto para um lado, né? A gente vai se curvando de um lado para o outro e o corpo vai se adequando a isso. O nosso corpo, ele sempre se adapta ao que a gente deixa, o que a gente deixa de estímulo para ele. Então, ele pode se adaptar muito bem a um treinamento de força e também pode se adaptar a uma postura que você fica na cama, com a postura toda curvada, com a cabeça apoiada na parede, assim, com a cabeça mais forçada para frente. Então, o corpo vai se comunicando e não tem jeito, ele não para, ele não fala assim, não, eu não vou me curvar. Ele vai se adaptar ao que você deixar para ele. A postura que você deixa, ele vai se adaptando àquilo ali, vai ficando cada vez mais natural para ele e ele quer economizar energia. Então, aquilo ali vai começar a entrar em equilíbrio de novo. Então, essa aqui é a minha nova postura. Aí a pessoa curva mais um pouco. Essa aqui é a minha nova postura. Então, vai só se adaptando. Vai se moldando, né? Você vai como se fosse uma massinha de modelar, né? Você vai colocando ali os estímulos do dia a dia e ele vai se adequando, né? Vai se dobrando, digamos assim. E falando, né, se você falou ali da cabeça, né? A pessoa deita ali com a cabeça na cama, deu alguns exemplos de como adquirir. Aí eu gostaria de saber um pouco mais quais são as formas para o pessoal aqui de casa evitar, quais são as formas mais comuns de adquirir uma má postura? Então, temos 4 fatores principais, assim, listados em específico, que são fatores que contribuem para a má postura, né? O primeiro, que eu já tinha falado desde o começo, é o sedentarismo. Então, tem até um pesquisador, Vladimir Janda, que ele criou 3 teorias, né? Que são 3 síndromes do desbalanceamento muscular. Então, pelo sedentarismo, pelo desuso dos músculos, a gente não faz fortalecimento, a pessoa que está sedentária, ela passa a vida dela inteira ali e não vai na academia, não faz o treino de força mesmo específico. Então, quando os músculos começam a parar de serem usados, tem aqueles músculos que vão encurtar e outros que vão ficar hiperativos ou fortes, né? Então, a gente tem 3 síndromes que são originadas pelo sedentarismo. Tem a síndrome cruzada de ombro, a síndrome do desbalanceamento pélvico e também a síndrome de abdução de quadril. Então, isso tudo vai caracterizado por alguns desvios que já são padrões. Uma pessoa sedentária tem a tendência disso acontecer, né? Então, a cabeça para frente, aí tensiona aqui, aí aqui já alonga, aí aqui em cima já vai ter que ajudar, o levantador da escápula já vai ter que ajudar o movimento para poder fazer com que a cabeça volte. Com isso, o levantador da escápula já age nas escápulas para elas levantarem. E com tudo isso começa um desequilíbrio total, uma confusão. Então, o sedentarismo é o primeiro fator que leva à má postura. O segundo fator que leva à má postura é o gesto esportivo repetitivo. Então, pessoas que passaram a infância fazendo um esporte, por exemplo, meninas que fazem balé por muito tempo, eu tenho uma aluna que ela fez balé por muito tempo e ela tem muito encurtamento de posterior.
Então, ela sempre fez muita pontinha de pé, sempre treinou isso. Ela até hoje, ela consegue fazer uma ponta de pé bem bonita, assim. Porém, ela treinou isso por muito tempo e ela tem muito encurtamento de posterior. Então, quando ela vai fazer um stiff, quando ela vai tentar fazer um alongamento de posterior, é horrível para ela, porque o músculo está super encurtado. Então, um gesto esportivo repetitivo, ele vai levar o corpo naquele vício, aquele vício muscular, aquele vício de movimento, né? Então, um tenista ou um nadador, né, que ele faz aquele movimento do braço vir para frente, assim, o ombro dele já está nesse movimento de fechar. Então, vai ser muito mais difícil de corrigir a postura de uma pessoa assim, que já passou anos treinando isso, né? Ao contrário de outra que não teve essa experiência com o esporte. Esse é o segundo fator. O terceiro fator também. Um ciclista, né? Assim, tal. Sim. Sim, vários esportes, né? Então a pessoa passa. É muito bom o esporte e tal, né? Mas a gente tem aquele esporte de alto rendimento que não é saúde, né? Então o corpo vai se moldando aquilo ali, a pessoa está treinando o tempo inteiro para poder melhorar a abraçada dele e fica treinando só um lado, depois sendo um outro, enfim. E tem um tenista que tem um desequilíbrio de um lado só, ele tem um lado dominante, e tudo isso vai gerando desequilíbrios no corpo. Terceiro fator é a ocupação da pessoa. Então, a maioria das pessoas, a nosso trabalho cada vez mais está nos exigindo menos, né? Então, tem muita gente que tem o trabalho de ficar sentado na frente do computador. E as pessoas não têm a consciência de como é uma postura correta. Ou até mesmo não têm a ergonomia do ambiente de trabalho. Então, tem uma mesa mais baixa, o computador mais baixo, a cadeira está em péssima condição, a pessoa trabalha numa empresa, enfim, que eles não investem nisso também. Então, a pessoa está ali, corcunda, não faz pausas no trabalho, não faz alongamento, né? Então, a ocupação também é uma fonte, sim, muito forte para os desvios posturais, sedentarismo e a ocupação da pessoa, o trabalho, enfim. Tem um comentário sobre isso. Minha namorada, há um tempo atrás, uns 2, 3 meses atrás, ela comentou que estava com um pouquinho de dor na coluna, aqui no pescoço e aqui. E eu sei que ela estuda muito, ela quer passar em medicina, ela estuda o dia inteiro, o tempo todo na casa dela. Eu falei, deixa eu ver teu quarto, como é que tá. Cheguei lá para ver ela estudar batata, né? O notebook estava aqui, ela estava aqui assim, ó, estudando. Aí o que eu fiz? Eu peguei um livro bem grosso que ela tem, coloquei o notebook em cima, ficou o notebook na altura do olho dela. E aí ela falou que pronto, em questão de semanas, resolveu o que ela estava sentindo de desconforto. Vai doer na verdade, assim, ó, vai doer por um tempo. Se ela não mudasse, se você não fosse ali intervir, por um momento ia parar de sentir dor. Porque o corpo vai se adaptar. Ele vai cada vez ficar nessa postura corcunda. No primeiro momento a gente sente a dor, porque não é o nosso natural, né? Ficar nessa postura corcunda. Mas depois de um tempo aquilo ali vai cessando e o corpo vai se adaptando. Então passa a ser comum. Então as pessoas acabam se enganando, porque elas sentem a dor por um momento e depois passa. E aí elas não mudaram nada da rotina delas. E aí elas ficam pensando assim, não tenho nada. Só que o corpo já se adaptou a isso, entende? Então tem esse negócio da pessoa sentir dor ou não sentir dor. Não é porque não tem dor que não tem nada, né? Então é algo assim bem importante de se alientar e as pessoas têm muita dificuldade de saber como que é a postura ideal, ou às vezes estão na loucura do trabalho, na correria, muitos vestibulandos, né? Como o exemplo da sua namorada que quer passar em medicina, eles passam horas e horas estudando nessa postura e tem muita menina que eu também era assim de estudar com um caderno, eu deixava meu caderno de lado e escrevia assim. Então, meu corpo todo ficava girado para um lado e escrevia, sabe? Então, a gente tem esses vícios assim que a gente nem percebe mais. E o corpo vai respondendo a isso e vai girando vários desvios posturais. Então, esse é o terceiro fator, né, que leva à má postura. E o último, infelizmente, né, o nosso treino de força feito de maneira errada. Então, a má execução dos exercícios é um grande fator para a gente aumentar os desvios posturais. Tanto a execução errada, quanto o mau planejamento do treino. Então, por exemplo, né, a Isa, que é uma aluna minha, ela vai mudar o treino, ela entrou para academia de novo agora, só que como eu não consegui fazer análise postural, ela não mandou as fotos, ela está fazendo essa semana experimental na academia, e aí o professor da academia foi montar o treino para ela. Mas ela comentou hoje, agora ali, né, que ele não fez avaliação, não perguntou nada, e como essa semana é só algo experimental, assim, eu vou montar o treino dela, ela fez alguns exercícios que talvez não seriam adequados para ela. Ela não fez alongamento, ela não fez aquecimento. Então, o mau planejamento do treino que faz, né, dar todo esse desequilíbrio. Porque, por exemplo, como a gente estava falando que a maioria das pessoas costumam ter a protusão de ombros, né, ela vai ter um encurtamento de peitoral. E aí, então, só vai piorar isso. Daí, na hora que ela for fazer uma remada,
ela não vai conseguir sentir nada das costas dela. Ela vai falar assim, tá, mas não tô entendendo porque eu tô fazendo exercício de costas e não consigo sentir nada nas costas. Porque não tá conseguindo ativar aí atrás. Também ter esse bom planejamento do treino, tanto a escolha dos exercícios, quanto a ordem dos exercícios, né? Começar por um de costas, depois fazer o de peito, por exemplo, se a pessoa tem uma dominância, né? Então, com certeza, a gente acompanhando faz toda a diferença. Mas, assim, uma coisa que eu entendo que vai ser impossível acontecer são os professores da academia conseguirem fazer uma análise postural para cada aluno. Isso é impossível, sabe? Então, a gente tem que ter um mínimo de cuidado com os alunos, assim, quando não está trabalhando numa sala de musculação, mas eu sei que a demanda é bem corrida, então, mais o nosso trabalho individualizado, de consultoria, que a gente consegue fazer esse trabalho bem específico da pessoa, porque a gente tem menos alunos, né, tem menos demanda, então, o trabalho é muito mais específico, assim. E eu percebo, né, na academia não tem como dar todo esse apoio, mas ainda assim, dá para a gente ter uma atenção especial em alguns pontos ali, conseguir olhar para a pessoa e compreender o que ela realmente está precisando, olhando só a postura dela, assim, de forma mais superficial, né? Já dá para fazer uma boa análise ali só de olhar. Seria muito melhor se a gente fizesse uma análise de foto, fizesse todo aquele trabalho que eu falei ali dos quadradinhos, identificasse desvios, porém, não é a nossa realidade, não é a realidade de muitas pessoas. Acaba ficando inviável, né, esse atendimento tão personalizado para todas as pessoas. E aí, quem quer buscar um desempenho maior ou realmente pretende investir mais na saúde, na estética, deve procurar um acompanhamento mais específico, que aí a pessoa vai ter todo esse cuidado de fazer todas as avaliações necessárias. E você comentou ali um negócio legal sobre o treino, né, que o treino é um dos fatores que pode causar má postura. Uma vez eu vi um treino muito comum, principalmente nas academias low cost, os alunos fazerem o próprio treino. Eles veem que o atendimento do professor não é tão personalizado, eles começam a pesquisar na internet e começam a montar o próprio treino. Inclusive foi assim que eu fui parar na educação física, porque eu acabei gostando muito. E uma vez eu estava vendo um treino desses alunos que conversam comigo, não, porque eu faço meu treino e tal, deixa eu ver teu treino. Aí a pessoa ela tinha 3 exercícios para peito e 1 para costas. Então, olha o desequilíbrio que ela está gerando na articulação, né? Se gera, o peitoral ele quase sempre vai ser mais tensionado, mais encurtado do que as costas, por causa do celular, computador, estudo. E aí, 3 exercícios para cá e 1 para cá. Então, vai intensificar bastante, né, esse desvio postural. Eu tenho um caso de uma aluna, que agora ela é minha aluna, mas no começo da pandemia a gente até chegou a conversar, se conhecer, mas ela não tinha fechado ainda. Mas ela estava fazendo os treinos em casa. E aí, ela estava fazendo os treinos por conta. E ela estava programando o treino dela, tudo mais. Aí eu perguntava como é que tá os treinos. Ela disse, não, tá ótimo. E aí a gente foi começar a fazer a consultoria, né? Ela me mandou as fotos. Quando eu fui analisar o comprimento dos músculos, o volume de cada músculo, né? Olhando de lado, assim, o quadríceps dela estava super mais desenvolvido do que a posterior. Porque ela não sabia como fazer exercício de posterior em casa e ela não fez. Simplesmente as pessoas não conseguem entender isso, sabe? Acho que é só fazer o exercício, tô me exercitando, tô suando aqui, então tá tudo certo, mas não é bem assim, né? Então a gente tem que saber ter essa consciência. Então, se você não sabe como que faz um treino, não consegue pagar um profissional, não tem alguém para te ajudar, ou você pesquisa, né? Vá atrás, porque pode ter uma grande chance de você programar um treino que não tem nem pé nem cabeça, né? Porque a gente estuda muito tempo, muitos anos, para poder fazer um bom treinamento, uma boa periodização para um aluno, para uma pessoa ir lá e montar um treino qualquer, porque às vezes as pessoas pensam que o treino é só um treino, né? Mas é algo bem importante, né? Porque a gente pode gerar vários desequilíbrios no corpo. Enfim, e aí só a confusão chega e depois a pessoa chega pra gente e a gente tem que corrigir tudo isso. Exato. Que tem alguns músculos que são fáceis, né, de treinar em casa, os músculos de empurrada. Peito, tríceps, quadríceps, porque a gente tem a gravidade a nosso favor, né? Só empurrar. Mas, por exemplo, o posterior é um músculo que é bem mais difícil, né, de trabalhar em casa. Eu tenho alguns alunos que eu atendo em casa e eu tenho um pouquinho mais de trabalho para fazer os exercícios de posterior. Tem que quebrar a cabeça um pouquinho mais ou ficar sempre no mesmo. E, por exemplo, digamos que a pessoa daí ela está treinando em casa, não tem muito conhecimento e faz muito quadríceps, pouca posterior. Aí depois vai jogar bola. Aí ela vai dar um chute, um quadríceps extremamente forte, faz extensão de joelho, né? Aqui, ó, pum, com tudo, e a posterior não segura. E aí acaba desenvolvendo alguma lesão por conta desse desequilíbrio, né? Um lado muito forte, um lado muito fraco, gera um desequilíbrio na articulação e pode levar até coisas piores, né?
E você comentou, então, Bianca, dos 4 fatores que levam a má postura, que são sedentarismo, gesto esportivo, ocupação e o próprio treino. E também tem uma questão, em qual dessas 4, ou seja, uma quinta categoria, que se enquadraria, por exemplo, você disse da menina que fazia o balé e acabou que não conseguia, então ela ficava muito em ponta de pé, né, a menina? Ficava muito em ponta de pé. Então ela tinha muita dificuldade depois em fazer esse movimento de dorsiflexão, porque aqui ficou muito encurtado, muito tempo encurtado, dificuldade em alongar. Mesmo caso de, por exemplo, uma pessoa que usa o salto alto, né? Aquela pessoa que usa todo dia salto alto, vai ficar com o pé igual essa menina do balé, depois não vai conseguir agachar direito, né? Vai se compensar inteira, jogar o corpo lá pra frente, porque o tornozelo não faz o movimento que tinha que fazer. Então, onde é que entra esses fatores que contribuem para uma postura que seriam, por exemplo, esses objetos, digamos assim? Uma bolsa que a pessoa carrega sempre do mesmo lado, né? E acaba tendo que ficar fazendo força sempre desse lado para o ombro não cair. Ou um salto alto, enfim. Não está enquadrado em nenhum fator, assim, né? Tem esses 4 fatores, mas pelo que eu já vi de experiência, pelo que eu já estudei, também tem esses outros fatores. Então, eu vou listar alguns deles aqui. Por exemplo, a gravidez. Uma mulher grávida, né? Ela vai aumentar a barriga dela e o peso dela vai ser projetado para frente. Então, vai ter todo um desequilíbrio no corpo durante a gravidez e após a gravidez. O abdômen dela vai perder a força, né? Que ela tinha anteriormente, se tinha força no abdômen. Se ela treinava antes, a pessoa não treinava, pior ainda, né, o estágio, assim, porque vai só somando os desequilíbrios. Então, a lordose dela, né, ela pode se intensificar. Com certeza vai se intensificar, porque o corpo não consegue suportar ali, né? O peso vai para frente e, assim, como eu falei, tudo tem que se adaptar. Então, quando a gente curva para um lado, vai ter que equilibrar para o outro. Então, quando a gente vai com a barriga para frente, a nossa coluna torácica, ela vai ter que se curvar um pouquinho mais para a gente poder ficar em equilíbrio. Então, vai ter todo um desequilíbrio ali no corpo. Então, tanto a gravidez quanto o uso de salto alto, a gente faz essa projeção do peso para frente, nosso centro de gravidade vai para frente. Outro fator também, pessoas altas. Eu sou um caso, pessoas altas que têm costume de ter a relação com muitas outras pessoas que são mais baixas que elas. Então, por exemplo, né, a gente acaba se adequando à postura das outras pessoas, assim, acaba se tendo um pouco confortável por um momento, e depois tu percebe e tá com a postura toda curvada. A minha postura era bem curvada antes, e com isso eu fui, né, corrigindo, enfim, com meus estudos e botando em prática. Pessoas tímidas também, né, como eu falei da baixa autoestima. Pode ir falar. E também a pessoa, às vezes, muito alta, tem coisas na sociedade que não foram feitas para ela, né? Por exemplo, de repente, uma porta muito baixa que ela tem que se abaixar para passar, ou o carro que ela fica toda encolhida, né? Então, os objetos, eles são feitos meio que para um determinado tipo de pessoa, aquela pessoa de meia altura, tal, aí uma pessoa muito baixa, uma pessoa muito alta acabam sofrendo, né, com isso, porque ela tem que se adaptar à realidade, né, não o oposto. Era só esse comentário. Do fogão, tem muitas alunas que são altas também, que também sofrem com isso. Então, você está comendo numa mesa, assim, a mesa está no nível para todo mundo tá bom, mas para você não. E você precisa comer, e aí a pessoa vai se adaptando àquilo ali. Se ela não tiver essa consciência, só piora a situação. Outra coisa também é a bolsa pesada. Então, muitas pessoas acabam levando uma bolsa muito pesada e de um lado só também. Então, isso tudo vai gerando um desequilíbrio todo no corpo, assim. Que é mais? Outra coisa bem importante, o tênis. Na hora que a pessoa vai treinar, vai fazer um treino de perna, por exemplo, um agachamento, se ela usa aquele tênis que ele é mais alto, assim, aquele tênis de corrida, que ele não é apto para fazer o treino de força, ele vai começar a causar um desequilíbrio ali na pisada. Então, se a pessoa ela já tem uma pisada um pouco pronada, aquilo ali só vai intensificar cada vez mais a pisada dela, né? Vai deixar cada vez mais errada, e tudo isso vai gerando desequilíbrios ascendentes, então desequilíbrios para cima. Joelho, quadril, coluna, enfim. Então, também é um fator, assim, um fator externo que leva à má postura. Além disso, também o estresse. Então, pessoas que têm um alto nível de estresse costumam deixar muito tenso, os trapézios estão sempre tensos. O músculo ilho-psoas também, que é o músculo da frente, assim, na coxa, ele costuma tensionar muito. Então, por exemplo, ele já começa a ficar mais hiperativo. Pode ser que ele não esteja encurtado, mas quando a pessoa vai fazer um agachamento, ele já se contrai um pouco mais e a pessoa sente.
Então, o estresse também ele se comunica com os músculos e é algo que tem que se atentar, né? Porque a pessoa passa por um trabalho de correção postural e talvez ela não consiga melhorar tanto. E aí você pergunta para ela o que aconteceu, né? Como é que foi o mês dela, como que ela estava se sentindo. E ela falou que estava num estágio de estresse muito grande, com trabalho, enfim. E também o estresse pode contribuir para a má postura, pela tensão de vários músculos que a gente está querendo alongar no exercício, porém, com o dia a dia dela estressante, ele acaba não tendo nem essa oportunidade de se alongar tanto no treino pelo fato de estar sempre tenso. E última coisa, bem importante, é com relação ao grau do óculos. Então, tem pessoas que precisam usar óculos, que não usam óculos, e passam um tempão assim da vida sem perceber e começam a fazer a adaptação da cabeça, joga a cabeça para frente para conseguir enxergar melhor, né? Se a pessoa tem uma hipermetropia, agora eu não me lembro, mas é que não consegue enxergar de longe. Começa a ficar pior e a pessoa vai ter que fazer esse movimento. Então, além da pessoa que precisa usar óculos e não usa, e também a pessoa que usa óculos, só que o grau está muito baixo para o grau que ela deveria estar usando. Então, é uma coisa também que é um fator externo, que é uma coisa do dia a dia, assim, que a pessoa acaba nem percebendo e vira algo automático. Então, a pessoa está no computador, ela já tem a mania de fazer assim, ó. Toda hora vai lá e faz, e tudo isso vai gerar desequilíbrios, né, ao longo do tempo, e isso só vai prejudicando a postura. Então, vai sair um post essa semana falando sobre a posição da cabeça, como que ela influencia em toda essa região aqui de ombros e escápulas. Então, tudo que a gente pode começar ali com a posição da cabeça, que a nossa cabeça é o leme do nosso corpo, né? Então, se ela vai um pouco para frente, o corpo vai ter que se adequar a isso. Então, eu vou explicar no post ali para vocês, vai ser uma explicação bem detalhada. Então, tudo isso vai influenciar. Então, a cabeça para frente pode fazer com que os ombros fiquem para frente também, cause várias tensões e desequilíbrios. Ó, que interessante essa da vista, nem eu sabia. Então, galera que assistiu até aqui, que a gente tem mais um minutinho para finalizar, já aproveita e envia essa live para aquela pessoa que precisa usar óculos, mas não quer usar óculos. Envia essa live para ela. E, Bianca, muito obrigado pela participação. A live ela já vai encerrar, porque o nosso tempo estava muito bom. Por mim, eu podia continuar aqui, mas a live dura só 1 hora. Então, Bianca, muito obrigado pela participação, por ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui ensinar a galera. Adorei a nossa conversa, foi bem produtiva. Eu mesmo aprendi bastante com você hoje. E aí, se quiser dizer seu Instagram aí para a galera, te acompanhar seus posts, fazer aquela... Merchan, vou colocar aqui, não sei se vai dar tempo, mas é Bianca Jaime Personal. Bianca Jaime com Y, isso. Beleza, galera. Então, a Bianca Jaime com Y Personal. Tudo junto. Sigam ela lá que tem bastante dica, que não dá para falar tudo em 1 hora, né? Mas para quem tem interesse em saber mais sobre como melhorar a postura, segue ela lá no Instagram que ela posta bastante conteúdo bem legal. Outro dia eu vi o dela falando sobre a rosca direta, né? Que a pessoa faz a rosca direta aqui, bem comum. E realmente um fator que atrapalha a nossa vida e a gente nem sabe. No mais é isso, então, Bianca, muitíssimo obrigado. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Valeu, Otto. Valeu, boa noite para vocês.